A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse segundo trimestre da CPAD, nós chegamos na lição de número 8. Nesse segundo trimestre, estamos estudando sobre a história do povo escolhido. E na lição de número 8, nós vamos estudar a respeito de um assunto muito importante. Ainda compreendendo sobre a questão da monarquia de Israel, nós vamos entender agora a monarquia davídica. Ou seja, o tema da lição de hoje é Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Eu espero muito que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, teu joinha também, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e coloca aí de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer em te receber por aqui para a glória de Deus. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você tem acesso, pode ficar à vontade para estudar a palavra de Deus com a gente também. E eu espero muito que o Senhor possa te abençoar através dessa ministração. Estamos com uma novidade boa para você. Também estamos nas plataformas digitais. Estamos no Spotify também, onde você pode estar nos ouvindo, assistindo também as nossas aulas para a glória de Deus. É só seguir a gente, pastor Janderson Nascimento. Que Deus em Cristo edifique você. Então vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje na lição de número 8, aqui da classe dos adolescentes. Nesse segundo trimestre, estamos trabalhando sobre o tema, a história do povo escolhido. Para você iniciar bem essa lição de número 8, que trata sobre o seguinte argumento: Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei, inicie pela leitura bíblica. Por isso, vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, junto com você. A leitura bíblica em classe, ela é muito importante na hora da tua ministração. É por isso que você pode compartilhar junto com os teus alunos esse momento. Então, a leitura bíblica de hoje se localiza em Atos, capítulo 13, versículos 17 ao 22. Dica: leia esse texto compassadamente com os teus alunos. Apresenta também a mensagem, é importante você apresentar a mensagem. E a mensagem de hoje se localiza no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então, leia esse texto compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento no YouTube, onde você tem acesso às nossas videoaulas, onde você pode estudar a palavra de Deus com a gente. Sempre ao meio-dia eu libero as aulas, tá? Mas toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes, onde a gente tem a oportunidade de estudar a palavra juntos. E você tem a oportunidade de fazer as tuas anotações, tirar as tuas dúvidas para a glória de Deus. Esse trimestre nós temos também uma novidade, nós vamos estar postando essas aulas também no Spotify, onde você pode estar nos acompanhando, fazendo qualquer outra atividade, mas aprendendo ainda da palavra de Deus para a glória de Cristo. Na lição de hoje, lição de número 8, aqui da classe dos adolescentes, nós vamos estudar agora sobre a monarquia davídica. Lembra que nós estamos estudando o Antigo Testamento, estamos estudando a classificação dos livros históricos de Israel. Também é importante nós pincelarmos isso com você. Quem são os livros históricos de Israel? Os livros históricos de Israel estão na segunda classificação do Antigo Testamento, e se iniciam no texto de Josué e vão até o livro de Esther. São 12 conjuntos, 12 livros.
É claro que nesses conjuntos nós vamos analisar a transição dos períodos. Por exemplo, nós já analisamos a transição do período de Moisés para Josué, analisamos o período também de Josué para os líderes de Israel e dos líderes de Israel para os juízes, e finalizamos na aula passada com a transição do período dos juízes de Samuel, do profeta Samuel, para Saul como o primeiro rei de Israel, e Saul sendo rejeitado depois, posteriormente, por Deus. Agora nós vamos analisar especialmente essa transição de Saul para a casa de Davi. Então nós estamos observando a linhagem davídica entrando em cena. Davi, que é descendente da tribo de Judá. Saul, que era descendente da tribo de Benjamim. Também é importante nós lembrarmos que a promessa do Messias, pela vontade de Deus, vem diretamente sendo cumprida pela linhagem de Judá. Você precisa levantar isso em consideração. É claro que Saul ele é escolhido pelas preferências humanas, pelos objetivos humanos, pela vivência humana, pela aparência humana, mas Davi ele é escolhido pela vontade de Deus, pela direção de Deus, pelo cuidado de Deus e por ser um homem segundo o coração de Deus. Ao analisar a história de Davi, nós vamos descobrir que Davi ele não é uma pessoa perfeita, tem defeitos, comete pecados, comete equívocos, porém sabia se arrepender, sabia pedir o perdão, sabia reconhecer o seu erro, diferente do Saul, por isso que ele é rejeitado. Também é fundamental nós observarmos nessa lição que a escolha de Davi é por preferência divina, é pela vontade de Deus. E diante dessa questão, eu quero trabalhar isso com você ponto a ponto. E o primeiro ponto da nossa ministração de hoje trata sobre o jovem escolhido. Neste primeiro ponto da classe dos adolescentes, nós vamos trabalhar sobre esse tema, o jovem escolhido, e vamos desenvolver com vocês dois subtópicos. É importante a gente observar isso e entender que esses dois subtópicos também são importantes. Nós vamos analisar a própria história de Davi dentro deles, e eu espero que o Senhor também te use na palavra junto com os teus alunos. Vamos mergulhar então. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: Samuel na casa de Jessé. Neste primeiro subtópico da nossa lição, nós vamos perceber exatamente como Deus enviou Samuel até a casa de Jessé. Observe, o Saul ainda estava vivo, porém rejeitado pelo Senhor. Porém Deus orientou Samuel a ir até Belém, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, para encontrar exatamente o novo rei. Samuel ele vai com essa função sacerdotal também profética. E ele encontra na casa de Jessé uma grande família. Você vai perceber que Davi, ele é um filho que está praticamente nessa visão rejeitado, de trás das ovelhas, diferente dos demais filhos de Jessé. Quando Jessé apresenta ao profeta e pergunta se o profeta vem de paz em sua casa, o profeta diz: vem e vem com a missão. Jessé então apresenta os melhores filhos que ele tem. Apresenta o Eliabe, apresenta o Samar, apresenta os seus filhos diante de Samuel, para que Samuel escolhesse um dos tais para serem reis, ou seja, serem um rei no lugar de Saul. Ele apresenta conforme os padrões humanos, porém Deus estava estabelecendo algo maior. Deus estava à procura de alguém que fosse segundo o seu coração. E esse alguém estava cuidando das ovelhas. Davi é o caçula, é o menor. E a Bíblia faz questão de dizer que ele estava trabalhando e foi pedido, solicitado a sua presença naquele ambiente. Quando Samuel viu então o próprio Davi diante dos seus olhos, ele percebeu que Davi não tinha estatura, Davi não tinha condições, Davi não tinha a aparência de rei, porém Deus em seu coração confirmou: está aí, esse é alguém segundo o meu coração. Davi foi escolhido por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus, da vontade de Deus. E aqui nós temos uma aplicação. Você pode apresentar para os teus alunos que a presença de Deus é que faz a diferença na nossa vida. É a presença de Deus que nos renova, é a presença de Deus que nos escolhe, é a presença de Deus que nos transborda,
É a presença de Deus que confirma o chamado do Senhor no nosso coração. E a gente vê isso de forma clara na vida de Davi. E que Deus use você na escola bíblica dominical ao explicar isso para os teus alunos. Avançando, o nosso segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: lutando contra um gigante. Neste segundo subtópico, nós vamos analisar então a experiência que Davi tem diante de uma batalha. A Bíblia faz questão de narrar que durante 40 dias os filisteus que aparecem lá atrás, desde os dias de Sansão, que já dominavam e oprimiam Israel, os filisteus, se levantam em guerra agora contra a nação de Israel, e entre eles têm um vencedor, eles têm um grande lutador, praticamente um gladiador naquele período, que é o Golias. Ninguém conseguia vencer Golias. E durante 40 dias o Golias aparecia na frente do arraial de Israel, desafiando um homem apenas, para poder lutar com ele diante daquela guerra. E nós percebemos, de acordo com a palavra, que ninguém surgiu. Mas, de acordo com a Bíblia, Davi então vai, a pedido do seu pai, levar algumas marmitas, alguns queijos para os seus irmãos e também para o rei. E quando ele se aproxima próximo ao campo de batalha, porque Davi era curioso, ele ouve aquela afronta e ele agora incomoda o seu coração. E Davi então se coloca à disposição para enfrentar aquela guerra. Detalhe, Davi não tinha experiência de guerra, mas tinha experiência do pastoreio, tinha experiência de campo. Nós vamos ver que o exército de Israel ficou com medo. Saul também ficou com medo de Golias. Em 1 Samuel 17:11 descreve isso, ao ponto de Saul oferecer sua própria filha para um homem que desejasse batalhar contra o Golias. E ninguém apareceu. Porém, Deus levanta Davi. E Davi, então, muito jovem, contra o apoio do próprio rei, e vai à guerra. Davi tenta vestir as armaduras do rei, mas não dá certo. Davi tenta utilizar a couraça do rei, mas não dá certo. E aqui nós temos uma aplicação. Não adianta irmos para as batalhas espirituais com as ferramentas dos outros, mas precisamos utilizar aquilo que Deus tem nos dado, a habilidade que Deus tem concedido a você. Qual a habilidade que Deus tem te dado? A habilidade de Davi era com afundo e pedra e com cajado de pastor. De repente, a tua habilidade é uma habilidade de desenho. De repente, a tua habilidade é uma habilidade na prática de aprender uma disciplina na escola. De repente, a tua habilidade é uma prática extraordinária para poder liderar alguém. Utiliza aquilo que Deus te deu. E aquilo que Deus te deu glorifica ao Senhor. E o próprio Davi vai à batalha com aquilo que ele tem. Davi ele vai à batalha com aquilo que ele tem, mas tem algo maior sobre Davi, a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença na vida de Davi. Davi, então, enfrenta o gigante, desafia o gigante, e é interessante que ele vence o gigante apenas com a pedra e a presença de Deus. Golias cai, e a Bíblia diz que Davi corre, não perde tempo. A batalha ainda não terminou. Ele pega então a espada de Golias e corta a cabeça do gigante, e vence a batalha de Israel. Olha como Davi é um jovem que se coloca à disposição. Aqui nós temos algumas aplicações. Você pode parar para pensar nisso. Nós precisamos nos colocar à disposição para glorificar a Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição para servir a Deus. O Davi faz isso também. E nós também precisamos aprender diante da palavra sobre essas questões. Eu espero muito que o Senhor esteja falando com você. Vamos então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento: Davi como servo na corte. De acordo com a palavra, Davi também servia na corte de Saul. A Bíblia diz que por causa da desobediência de Saul, a presença de Deus saiu da vida de Saul e um espírito maligno passou a atormentá-lo. Porém, quando Davi servia na corte do rei, tocando a sua harpa, o espírito maligno ia embora e Saul então tinha paz nos seus momentos de aflições. Observe, Davi é um guerreiro, mas também é um adorador. E quando ele adora, espíritos malignos vão embora.
A própria palavra traz esse entendimento para a gente que nos momentos de aflição do rei, Davi então adorava a Deus e ele também trabalhava na corte exaltando o Senhor. A Bíblia descreve que ele se tornou um escudeiro, trabalhando especialmente como pajem de armas. O que é o escudeiro? É aquele que cuida das armas de um guerreiro no momento de guerra. Ele se tornou escudeiro, ele trabalhava com dedicação, mas em todo aquele processo, ele sabia no seu coração que Deus havia escolhido para algo maior. Aqui nós aprendemos outra lição. Davi foi ungido como rei na casa de Jessé, seu pai, por Samuel, o maior profeta nesse período histórico, porém ele não deixou isso subir ao seu coração. Ele continuou trabalhando em humildade e esperando o tempo certo. De repente, o teu aluno recebeu uma promessa de Deus de ser um profeta, ser um pastor, ser uma bênção para essa geração. Porém, é necessário também que ele passe pelo processo. O processo da espera, do amadurecimento. Enquanto Davi estava trabalhando na corte, ele estava amadurecendo. Nós precisamos aprender sobre maturidade cristã. A nossa caminhada cristã nos ajuda a ter maturidade em Cristo. Como é fundamental que essa geração busque por maturidade. Tem muitos jovens que querem chegar, especialmente nos lugares altos, o mais rápido possível, sem esquecer do processo da caminhada. Observe, o processo da caminhada é fundamental. O processo da caminhada te ajuda agora a crescer em Cristo, a ser amadurecido, moldado com as experiências. Davi foi moldado. Davi passou pelo processo. E todo esse processo demonstra, então, o querer de Deus para a sua vida. Que o querer de Deus também esteja repousando sobre você. E que você em Cristo possa ser uma bênção também na escola bíblica dominical da igreja. Eu espero que o Senhor te use na palavra e que você seja um instrumento para a glória de Deus. Avançando, vamos então para o terceiro ponto, que trata agora sobre de perseguido a coroado, que é a experiência que Davi também enfrenta. Neste terceiro ponto, nós vamos observar as experiências de Davi. Davi, ele foi alvo do ciúme de Saul. A própria Bíblia traz, especialmente de forma especial, a partir de 1 Samuel capítulo 18, que Saul agora passa a ter inveja de Davi e descobre que Davi foi ungido como rei e passa então a perseguir Davi, ao ponto de querer tirar a sua vida. Saul, ele se levantou contra o ministério de Davi. Saul perseguiu Davi, ao ponto de fazer Davi fugir de casa e se esconder durante muito tempo. Saul, ele tentou de diversas vezes matar Davi. E Davi teve oportunidades também de tirar a vida de Saul. A própria Bíblia faz questão de dizer que em uma oportunidade Saul estava em uma caverna. E nessa caverna Davi estava lá dentro, sem que Saul soubesse. Saul estava em um momento de alívio pessoal e sem saber que Davi estava perto dele. Davi foi lá e cortou parte da sua túnica. E Davi demonstrou para Saul que ele tinha a oportunidade de retirar a sua vida, porém não retirou. Porém, Davi se arrepende disso que ele faz, porque Davi entendia que Saul foi ungido de Deus. Davi entendia muito bem que ele deveria respeitar Saul e considerar Saul, mesmo diante de todas as suas dificuldades. Saul, no decorrer da história da palavra, ele morre em uma batalha e Davi então é ungido oficialmente como rei. Ele é ungido inicialmente em Hebrom e depois em Jerusalém, na tribo de Judá, literalmente, e ele passa a reinar sobre Israel, sobre todas as tribos, e a partir desse momento agora dá início à linhagem davídica. Jesus, ele vem da linhagem davídica. Observe isso. Jesus, ele é descendente direto de Davi, descendente também da tribo de Judá. E aqui nós vamos aprender que Davi se torna o segundo rei de Israel para cumprir a vontade de Deus, mas ele continua em obediência, ele continua em servidão, ele continua servindo a Deus. Qual é o princípio de toda a aula de hoje? É demonstrar para o teu aluno, na escola bíblica dominical, que é importante a gente estar debaixo da promessa, que é importante a gente viver trabalhando, dando o nosso melhor, utilizando os nossos talentos, mas é importante também nós
sermos fiéis ao Senhor e servir a Deus, aguardando esse processo na maturidade cristã. Que Deus em Cristo possa ter falado com você nessa ministração de hoje, para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí, se inscreve no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, eu vou ter o prazer em te receber com a gente também. Lembra que nós estamos também publicando as nossas aulas, novidade para vocês, no Spotify, onde você pode ouvir e acompanhar a gente também, para a glória de Deus, seguindo a gente lá no nosso canal, Janderson Nascimento, fácil, né? Onde você pode ter acesso às aulas da Escola Bíblica Dominical também. A gente vai estar postando isso para vocês em Cristo Jesus. É claro que eu espero muito que o Senhor ministre uma palavra toda especial ao teu coração. Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram, segue o nosso arroba Janderson Nascimento, as nossas redes sociais, ou então @facilitaebd. Faça isso, acompanhe o nosso ministério pastoral também. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso às nossas aulas, e nós postamos sempre ao meio-dia, mas toda quinta-feira é um encontro marcado da classe dos adolescentes. Não se esqueça disso, tá bom? Eu desejo que o Senhor te edifique na palavra e que você se torne uma bênção na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. De uma forma muito simples e prática também. Você pode comentar aqui embaixo nos comentários dizendo: eu quero Jesus pela fé. E nós vamos orar por você. Pode colocar aí teu pedido de oração também. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus através desse trabalho. E nós estamos aqui justamente para propagar o reino de Deus, a palavra de Deus, e que você tenha encontro genuíno com Jesus. Visite uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, e a nossa oração é que Deus possa te edificar pela palavra em Cristo Jesus. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te abençoar. O primeiro texto é esse aqui, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard e do Longman Teixeira, editora Vida Nova, um material sensacional que vai te ajudar a estudar o Antigo Testamento, especialmente os livros e o período que nós estamos estudando. Também quero indicar a Doutrina do Pecado, meu livro, da editora Santorini, onde você encontra no Amazon, no Mercado Livre, onde você tem acesso a todo esse material para a glória de Deus. Eu espero muito que o Senhor Jesus possa ter te edificado através da palavra nessa ministração. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 9, onde nós vamos estudar diretamente sobre o reinado de Davi. Hoje a gente estudou sobre esse processo que Davi enfrentou, tá? De forma bem básica, para que você possa ter uma ideia. Então te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 9, para a glória de Deus, onde nós vamos estudar o reinado de Davi. Um beijo no teu coração e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.